Esse aqui é o Rony. Esse aqui é o Rony, faz muito sucesso nas redes sociais. Agora estamos falando em todo o Brasil para 200 emissoras de rádio. Agora entrando aqui a Jovem Pan em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Um grande abraço para você aí do Rio. E também toda a nossa emissora aqui em TV, em plataformas, esse monte de coisa. Esse aqui é o Rony. Muito prazer. Grande Rony. Diz que o gaúcho verdadeiro é o de Passo Fundo, que é a cidade mais gaúcha. É isso mesmo ou não? Se eu falar ou isso é só conversa? Não, se eu falar isso, vai ter gente que não vai gostar, né? Lá no Rio Grande do Sul, mas com certeza o gaúcho do interior, ele é mais gaúcho, né? Mais raiz, assim, Porto Alegre. Pô, vocês zoam gaúcho, né? Pô, vocês... Isso aí. O gaúcho do interior é mais ele é mais tradicionalista, gaúcho, mas é uma cultura que não só no Rio Grande do Sul, mas também pega uma parte de Santa Catarina ali. É uma cultura muito forte que foi para Mato Grosso, enfim, desbravou o Brasil inteiro. Então, hoje tem uma cultura muito forte, né? Sim, é muito bacana também. Mandar um abraço aí para todos os gaúchos. E você é vereador em Erechim. Quando é que você entrou na política? Olha, Emílio, na política eu comecei a trabalhar, aprender de política, na verdade. Primeiro a gente começa aprendendo, já faz uns 9 ou 10 anos. Né? Eu concorri 2 vezes a vereador na minha cidade, nas 2 eu não me elegi, na segunda eu fui um dos mais votados, mas fiquei fora por causa da legenda, né? Que é o tal do sistema, né? Que faz isso exatamente para manter os mesmos no poder para sempre. E aí nessa última eu fui um dos mais votados da história da cidade, né? Com 2.046 votos. Fui muito bem e estou vereador, na verdade, como político de fato, com mandato esse ano, apenas esse ano. Olha, novo. E como é que foi? Porque provavelmente eu acho que você entrou naquele boom que a gente teve de política, né? Foi aquele boom que a gente teve agora, depois da Dilma, lá das manifestações. aquele momento. Aquele cenário que política entrou na pauta e muita gente veio para esse lado, pelas redes sociais e tal. Como é que é jogar o jogo lá? Dentro do tabuleiro mesmo. Não, é extremamente diferente. E na verdade foi isso que despertou principalmente para mim, começar a fazer esses vídeos de análises políticas, mostrando na verdade como funciona a política dentro do jogo, né? O que acontece? Hoje no Brasil, a política é muita emoção. Sim. Ela é muita torcida. O cara é igual, por exemplo, essa situação do SBT aí. A minha opinião, primeira coisa, que o ministro do STF não tinha que dar entrevista, não tinha que fazer nada disso. Exato. Porque quem está dizendo isso não sou eu, é a Constituição Federal. Não sou eu. A Constituição Federal diz que juízes têm que ser discretos e falar somente dentro dos autos, né? Mas enfim, o Brasil é essa balbúrdia aí. E o que acontece com as pessoas? Falando da situação do SBT, por que tem essa decepção com o SBT? Porque se criou uma expectativa em cima do SBT. Porque se essa expectativa não existe anteriormente, agora o pessoal não estava revoltado, não. É mais uma imprensa que está fazendo ali o seu trabalho. Consórcio. E toda a imprensa, a grande maioria, né, pelo menos, tende a puxar um saco de algum momento de um político, porque são concessões públicas, enfim, existe todo um lance que acontece antes de ir para a tela. Existe toda uma negociação que acontece antes de ir para a tela. O que eu mostro nas minhas redes sociais é isso. O que acontece antes? Isso está acontecendo porque antes de chegar aqui aconteceu isso e aquilo. Então depois que eu entrei como vereador, por exemplo, eu consegui aprovar alguns bons projetos na minha cidade, muitos de uma linha mais ideológica, como combate a pichações na cidade. Eu consegui aprovar as salas de autorregulação para autistas, por exemplo, logo depois que o Lula fez aquele decreto que acabou com as APAES, ou seja, obrigou a ir para a escola regular. Então a gente precisava dar uma resposta como município, né? E eu como vereador é ali que eu tenho que dar a resposta enquanto eu tenho o cargo ali. A gente fez esse projeto, então... dentro do jogo político ele é diferente, e talvez o pessoal até de direita que vem aqui não conta a verdade, porque gosta de tiro, porrada em bomba, olha aqui, eu estou aqui combatendo eles, sou eu que estou... A grande realidade é que se tu não sentar e não chegar em algum denominador comum, as coisas não acontecem dentro da política. Exatamente. Então, acordos, está dizendo. Exatamente. Isso não significa você abrir mão dos teus princípios. Significa você ser inteligente e jogar com as armas que você tem naquele momento para continuar avançando. E é isso que eu tento ensinar para as pessoas dentro das redes sociais. E como que é a questão, você com a bolha? Porque assim, falar para convertido, a gente sempre falar para convertido é muito fácil. Como que você faz para sair da sua bolha e bombar nas redes sociais? Porque pelo que você está falando dos projetos que você faz, é algo que abrange todo mundo, direita e esquerda. Você conseguiu furar a bolha da direita, chegar nas pessoas que nem é o tema que o Fuzil estava falando, pessoas que são de outro espectro político, e entender que as coisas que você tem feito vale para a população de modo geral, né? Furar a bolha mesmo e falar para outras pessoas que não são de direita. Olha só, tá recebendo uma pergunta do
do Baleia, né? O Padre Kelmo a gente perdoa porque foi canalista do Baleia. Eu estou parafraseando. Mas você já sabe meu nome, gaúcho. Rocambole agora. Agora é Rocambole, mudou. Mas é interessante você, Morgado, me perguntar sobre furar a bolha, né? Faz sentido. Mas respondendo essa pergunta, o que acontece? Eu tenho um entendimento um pouco diferente sobre essa questão de furar a bolha por causa dos estereótipos que se criam. Sim. Veja bem, a maioria das pessoas, quando eu faço um vídeo explicando, eu não estou falando nada fora da minha ideologia que é de direita. Certo. Nada fora da minha ideologia que é liberal. Mas as pessoas, elas concordam com aquilo sem saber que é de direita, que é economia liberal, e elas concordam com aquilo. Ou seja, as pessoas, elas entendem que aquilo é certo. Mas qual que é o problema hoje da política brasileira? A maioria dos brasileiros não entendem causa e efeito. Pô, o preço do mercado subiu. Ou, pior, tem a reduflação, né? Que tu foi comprar uma barra de chocolate, tá o mesmo preço, mas bem menos. Isso. Né? Conteúdo. Por que isso acontece? Pô, é exatamente porque tu está recebendo benefício social, porque o governo está imprimindo dinheiro para pagar a dívida pública. Aí você pergunta para um brasileiro médio, assim, você entende de dívida pública? Você sabe qual é o problema de aumentar das estatais darem prejuízo? Você sabe qual é o problema de... Entende essas questões? Lógico. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não, mas ele não sabe que isso vem lá no bolso dele, no finalzinho. Então não adianta você receber 2, 3 mil reais de Bolsa Família se com aqueles 2 ou 3 mil você compra a mesma coisa que você compraria com 100 há alguns meses antes. Exatamente. Boa. Então é isso que a gente tenta explicar. Ó, é causa e efeito. Isso aconteceu aqui e por isso está tendo esse resultado. Então não se trata... Claro que a minha ideologia é direita, eu sou cristão, sou conservador e tudo mais, mas eu explico para as pessoas, eu não fico simplesmente, eu tento não ficar jogando para a torcida as coisas, entendeu? Sim. Mesma coisa que aconteceu agora da Alexandre de Moraes com o Magnitsky, eu levei pau de gente da direita, por quê? Porque eu disse, ei, peraí, vocês acham que então o mundo acabou? O mundo acabou porque agora tiraram a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Mas é aquilo que você falou, a expectativa. A expectativa, exato. Em cima de quem dessa vez? Donald Trump. Entende? E não, cara, a gente tem que resolver o problema aqui, a gente tem que continuar lutando. Inclusive, tiveram alguns políticos que me bateram. A minha resposta para eles é o seguinte: se você já desistiu, faz o seguinte, entrega o seu cargo, não concorre a mais nada e deixa que eu e as pessoas que estão querendo lutar por esse país, pelos meus filhos, eu sou pai de dois bebezinhos, né? 1 e 2 anos. Né? Irresponsável, né? Também. Pois é. Irresponsável. No momento do país. Não, com certeza. Então, assim, ó, a gente tem que lutar pelo país, pelos nossos filhos e para tudo. Inclusive, deixa eu mandar um abraço. Muita gente me pediu um abraço e um beijo, mas eu vou me limitar aqui, né, pela quantidade de pessoas, mandar para minha maravilhosa esposa, porque ela é a mulher mais bonita desse Brasil. Quem disser o contrário disso, ou é cego ou invejoso. Aí, o cara então, eu quero deixar isso para que tenha uma moral. Ô, Rony, o Morgado trouxe isso aí. Primeiro, cara, realmente sou seu fã. Eu assisto muito, pego a pipoca legal, e vejo você destrinchar vários assuntos. Quando a gente fala de sistema, que é o que você está trazendo aqui, tem um vídeo seu fantástico que fala sobre o Senado. E eu assisti. Como é que funciona o Centrão? E a gente tem um ano agora eleitoral que vai ter, além dos presidentes, tem os senadores. Senadores, governadores. Por que é tão importante o Senado? O que acontece? O Senado é o espaço que você pode dar um freio, por exemplo, no STF. Ou seja, quando a gente fala de separação dos 3 poderes, isso existe na Constituição exatamente para que nenhum poder se sobressaia contra o outro. Só que quando você tem um judiciário que está extrapolando seus limites, isso hoje não é só eu que digo, são juristas, são a própria imprensa, o consórcio, como diz o Emílio muito bem, a gente tem falado isso, extrapolou, agora a gente tem que dar uma segurada, já conseguiram o objetivo que foi colocar Bolsonaro na cadeia. Então, para a gente precisa ter o máximo possível de senadores, e não precisa ser senadores de direitas, mas comprometidos com a Constituição. Comprometidos com que o Senado, de fato, se um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal ultrapasse e extrapole os seus limites, ele seja punido por isso. E quando eu digo punido, é punido mesmo com impeachment. Porque é lá que se vota. Exato. Mas como é que a gente vai fazer isso se o Supremo julga o Senado e as pessoas continuam votando sempre nas mesmas pessoas? E por que votam? Eu vi que o Sami estava falando agora da questão das cidades do interior, que o Paulo Guedes queria juntar as cidades e tudo mais. Fizeram a reforma tributária. A reforma tributária ela não foi pensada para diminuir a questão da carga tributária e simplificar. Ela foi pensada para manter o poder em Brasília e fazer com que esses prefeitos, principalmente cidades pequenas, dependam cada vez mais de emendas parlamentares, cada vez mais de migalhas vindo do governo federal, e isso só é entregue em troca de votos. Vocês não sabem, um prefeito ele vai lá em Brasília pedir para o deputado diz, vamos ver quantos votos fiz na tua cidade, para isso eu mando recurso para saúde e educação. Sim. Ou seja, enquanto as pessoas continuarem votando, e aí eu falo claramente, no Centrão, que o Centrão é pior do que a esquerda.
Sabe por quê? Porque o esquerdista, você sabe a ideologia dele. Você sabe onde ele vai dar facada, sabe onde ele vai atacar. O Centrão não, ele não tem problema nenhum em vir para uma campanha, dizer que ele é conservador e te trair amanhã. Opa, foi o que aconteceu na última eleição. Então o esquerdista, assim, ó, o eleitor de esquerda, ele vai votar na esquerda porque ele é consciente que ele tem ou uma ideologia ali, ou dali a pouco recebeu algum tipo de benefício. O eleitor de direita, ele é cristão ali, ele é conservador, ele é liberal na economia, ele vai votar na direita. Agora o de centro não, ele se traveste do que for necessário. No Nordeste o Centrão é mais esquerda, no Sul o Centrão é mais direita, e quando chega na hora, eles se vendem por qualquer coisa, e é por isso que a gente não consegue avançar nas pautas do Brasil. Então, mas aí seria mais o político oportunista, né? Que pegou carona no Bolsonaro, um monte pegou carona no Bolsonaro. Né? No Centrão, vários. Não só de Centrão. Não é Centrão, é o oportunista. Sim, mas a política tem oportunista. Mas é isso que explica, pô. Aí o Bolsonaro... Tem oportunista na esquerda e tem oportunista na direita. Sim. É o cara que vai, ele vai conforme... É o que ele falou, na esquerda, o Centrão é mais pra esquerda, porque tem muitos votos. Eu acho que esse negócio de ideologia é uma coisa, é muito emocional, é coisa de, sabe, a gente é emocional, a gente tem esses valores que eles não têm. Então, mas quem vota tem. O negócio lá é poder. Sim. E poder é poder, cara. Não importa como o cara chega lá no poder. Entendeu? Isso é um fato, mas... Então, o projeto dos caras não é para um Brasil melhor. Exato. Tanto é que a gente ficou aqui discutindo reforma tributária. Ficou lá, não, vai ser melhor. Nós vamos ter um maior IVA do mundo. Perfeito. Vai ser 27,5%, maior que todos os IVA. Não a Argentina é 22%, não simplificou nada e nós vamos pagar mais imposto. Numa coisa que ficou se discutindo tanto tempo, a gente discutiu tanto tempo para piorar o negócio. Mas, pô, saiu da mão. Saiu da mão do Lula. Saiu da mão da esquerda. Motorista de Uber vai ter que pagar imposto. O cara é motorista de Uber. Saiu da mão do Lula. Eu sei, mas então. Da mão da esquerda. A Fernanda Haddad como ministra da Economia. Pera lá. A reforma tributária, eles sentaram junto e votaram junto. Todos. Sim. Todos votaram. Todos, de direita, esquerda. Foi direita, esquerda, foi Câmara, foi Senado, foi pro presidente. Isso é uma coisa que vem há 5 anos. E muito baseado nisso que eu tenho dito, né, gente? Então, mas por quê? Porque tem o quê? Emenda, porque tem dinheiro, porque tem interesse. Por que acontece? Olha só, o que acontece? Por exemplo, pega eu vou dar outros exemplos. O próprio Nicolas Ferreira, vocês têm um cara muito legal aqui no São Paulo, que é o Lucas Pavanato, enfim. Nós somos políticos que nós temos... uma grande quantidade de pessoas que nos ouvem nas redes sociais, certo? Beleza. Quando se fala, por exemplo, em regulamentação das redes sociais, vocês acham que é só a esquerda que defende ou aquele político tradicional da direita também defende? Porque a gente é ameaça, pô. Lógico. Ele não consegue se comunicar pelas redes sociais. Ele não consegue mais falar claramente para o público aquilo que é de fato. Ele não consegue ser transparente. Simples assim, não consegue. O cara já teve na base lá do Lula, depois esteve na base da Dilma, depois esteve na base do Temer, esteve na base do Bolsonaro, agora é o bolsonarista mor. Ok. Esse cara, você acha que ele também não quer regulamentar as redes sociais? Ele só não pode falar porque as próprias redes sociais dizem que não pode regulamentar. Entende? Você tem uma ferramenta que ele não tem. Quando você pega a questão das emendas parlamentares, vocês acham que o político que está lá, já no cargo, e que depende dessas emendas para fazer troca de favores em troca de votos, porque as emendas são uma troca de votos, né? Lógico. Né? Compra de votos ali legalizada. Você acha que esse cara, sabendo que vai enfraquecer os municípios do interior, eu sou um vereador do interior, eu sei o que eu estou falando. A minha cidade tem 100 mil habitantes, não vai sofrer tanto, mas as cidades do entorno lá do Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul vão. Você acha que esse político está preocupado se as cidades vão depender mais dele? Não, o político quer fazer o povo depender do cara, pô. Aí por isso que eu apanho às vezes para político, inclusive de direita nas minhas redes sociais, porque eu abro o olho e digo, não é bem assim, não tem nenhum salvador da pátria, não tem Trump salvador da pátria, mas a estratégia que ele está usando é essa, mas o Trump quer o quê? Terras raras, o Trump quer vencer o embate comercial com a China em primeiro lugar, o Trump quer baixar o preço da carne. Quando eu expliquei para as pessoas, gente, é o seguinte, o Joesley Batista é conhecido como o rei da carne dos Estados Unidos, não é só aqui. Joesley Batista botou $5 milhões na festa de posse do Trump. É óbvio que ele tem uma força de negociação. Pô, não, porque não é bem assim, porque tem uma estratégia por trás. Aí vem a galera, pô. Então, mas isso aí... provavelmente isso aí foi um grande acordo, né? Claro. Foi um grande acordo que fizeram com... Fiz um vídeo fizeram com o STF, com o governo brasileiro e com o Donald Trump. Mas qual é? Mas se você for pensar, vai diminuir a pena, não é? A pena... Simetria. Porque você tem que pensar também, porque isso aí só fica ligado ao Bolsonaro. Perfeito, né? Perfeito. Você tem que pensar nos caras que estão presos. O próprio Bolsonaro pediu para votar a favor da dosimetria e deixou muito claro, eu me viro aqui, mas tem que soltar aquele pessoal.
Ele falou, por isso que o PL quase que inteiro, né? Acho que um deputado votou, foi contra, mas votou a favor da dosimetria, porque nesse momento, e as pessoas precisam entender isso, política não é um fechamento ideológico eterno que você... Não, política, às vezes, em alguns momentos, você dá uma recuada para no outro momento avançar e assim você vai crescendo. Emílio, até alguns anos atrás, nós tínhamos 2, 3 deputados declarados de direita na Câmara de Deputados. Hoje nós temos pelo menos uns 80. Nem todos são tão fiéis. Ok, mas na próxima a tendência é ter mais de 150, 200. E assim a gente vai crescendo e avançando. Agora, o que o cidadão quer? Ele quer um outsider, um super-herói que desça do céu, que faça tudo e resolva tudo. Bolsonaro não conseguiu resolver tudo no seu governo e o pouco que tentou custou para ele a prisão. Ele não está preso, Bolsonaro não está preso por corrupção, e quem diz isso não é eu, é o Ministério Público Federal. Bolsonaro não está preso por nenhuma condenação de oportunação de baleia, de cartão de vacina. Ele está preso porque ele combateu o sistema e dentro disso criaram aí esse tal de 8 de janeiro, de um golpe de algodão doce e... Pelo amor de Deus. Se o Bolsonaro não fosse a maior ameaça para o sistema, ele estava solto concorrendo. Mas não, botaram ele na prisão exatamente por isso, e pela força eleitoral que ele tem. Ô Rony, a gente sempre fala aqui, você falou, né, com o tempo, a paciência. O pessoal da direita é mais impaciente, que é tudo mais de imediato. Enquanto a gente sabe ali que, pelos estudos, o pessoal da esquerda já tem ali uma paciência melhor de ir tomando os espaços e tudo mais. Você acha que é mais difícil para o público da direita, porque ficou tanto tempo impedido de participar do debate, por isso que essa sanha, a gente precisa logo ganhar isso aí, mas vai ter que trabalhar essa parte da paciência e da tomada dos espaços? Pensa que é um jogo de futebol onde tu tá perdendo de 2-1, precisa empatar e tu tá nos 45 do segundo tempo. Cria um desespero do time, desorganiza tudo para tentar fazer o gol. É isso que é a direita hoje. É essa pegada. Por quê? Porque a esquerda, ela vinha dentro de um propósito desde a primeira eleição, quando as eleições o Lula perde, né? Então hoje a gente vê as universidades federais, elas têm um alinhamento muito maior com a esquerda. O consórcio, né, jornalistas tem um alinhamento muito maior com a esquerda. E o que a direita tem que acelera esse processo de retomada, para você estar no cenário político, são de fato as redes sociais. Porque lá nas redes sociais a gente consegue falar, saiu essa pesquisa da Zeng, que mostrou os 100 políticos mais influentes do Brasil hoje, 67% são de direita, são da direita. Então o que acontece? A quem, por exemplo, quando você lá no passado disse, todo político é igual, todo político é ladrão. Você tem um político que não é ladrão, você tem um político que é ladrão. Quando você equipara os dois, quem que é o beneficiado? O beneficiado é aquele que é ladrão, porque o cidadão, quando ele bota isso na cabeça dele, ele vai pensar assim, pô, já que todo mundo é ladrão, eu vou votar no que me beneficia para mim, no meu próprio benefício. Então você viu o que? O pessoal de direita, ele estava trabalhando, o pessoal da direita, ele estava fazendo empresa, o pessoal da direita estava preocupado com outras coisas na sociedade, enquanto a esquerda tomou as universidades, a esquerda foi formar os tais do intelectuais, artistas, jornalistas, música, e tomaram conta. Se organizaram. Aí a partir de Bolsonaro que a gente começou aí a se organizar. O problema é que o pessoal de direita trabalha. Esse é que é a diferença. Não tem tempo. Excelente. O nosso querido Pililico lá está. Tem pergunta? Pililico? Pililico não tem pergunta? Pililico. Eric, tem pergunta, Eric? Pililico é o nosso. Tem pergunta? Então, porque trazer o menino sei que aí. pediu, sei que acompanha ele. Pô, traz o menino aí que ele tá fazendo um trabalho interessante nas redes sociais, né? Acho que ele trouxe uma coisa que é importante pra gente, né? Você falou bem, no trabalho de base que a esquerda fez, que a direita não tem. Mas e agora, né, Rony? Como começar esse trabalho de base? Qual que é o nosso planejamento também como direita a médio e longo prazo? Porque a gente vê que também tem esse ruído de rede social. Agora, a gente tem um pensamento a longo prazo, igual os caras lá têm? Olha, existe o trabalho de base que ele começou a ser feito. Principalmente, a gente viu que saiu uma pesquisa aí que 62% da geração G se considera de direita. Isso é maravilhoso. Então a gente já tem uma boa expectativa para o futuro. Da mesma forma que eu falei, a maioria dos influenciadores, da influência das redes sociais, que hoje é a maioria. Hoje o pessoal assiste menos TV, o pessoal está ouvindo vocês na rádio, quem está dirigindo lá, provavelmente a maioria está assistindo pelo YouTube, né? Então você já tem uma influência, ou seja, a direita que não tinha nada, hoje ela tem uma comunicação fática e que chega nas pessoas. Vocês viram que há pouco tempo eu falei bem assim, a questão não é furar a bolha, a questão é mostrar para as pessoas que ela também é de direita porque ela concorda com aquilo que eu estou falando. E por quê? Porque, cara, botar uma bandeira no Brasil e sair dizendo que é de direita é muito fácil. E isso é uma crítica que eu faço não só para influenciador, mas eu faço também para quem é parlamentar. É muito fácil. Agora, você sentar
você conseguir debater, você conseguir traçar uma estratégia e trabalhar em bloco, isso a direita precisa aprender. Trabalhar em bloco, porque você não vai ver o Boulos falando mal da Manuela Dávila, você não vai ver a Luciana Genro falando mal do Lula e assim por diante. É o movimento direita sem o WhatsApp, né? Ninguém tem o WhatsApp e todo mundo discute ao vivo. Ao vivo, exatamente isso. Eu mesmo, eu mesmo comecei a apanhar a tua agora. Eu vi uns vídeos ontem aí e falei... Por quê? Cara, porque o cidadão, não vou dar mídia, né? Mas o cidadão lá discordou de uma análise minha. Meu irmão, tudo bem. O cara pode não concordar. Você não concorda nem com a tua mãe 100%. Meu irmão, não é com a minha mãe. Eu não concordo nem comigo 100%. Exato, exatamente. É que o cara se eu concordasse comigo 100%, eu não existia arrependimento. É que ninguém concorda nem com você mesmo. É que o cara discorda de você pra ganhar ali o teu rebate. Porque na internet isso vai muito bem. Então, mas como é que eu penso? Eu penso o seguinte, por exemplo, Magnitsky. Ficou lá esse negócio do Magnitsky e ficou aquela esperança. Foi quem? Foi quem que fez o Magnitsky? Foi o... Eduardo. Paulo. Não. Tava o Eduardo e o Paulo lá tentando fazer o Magnitsky, fez lá com o Trump. Eu nunca confiei muito nesse Donald Trump e muito tempo eu falo isso aqui, vocês brigam comigo. Eu falo, eu não confio nesse Trump pela própria história do Trump. Beleza, mas tudo bem. O presidente fez lá o negócio dele e acabou funcionando essa dosimetria, certo? Certo. Vamos supor que esse foi votado. O resultado, tá? Calma. O resultado disso aí é a dosimetria. Correto? Correto. Então agora você tem que pensar que a dosimetria está lá. O Bolsonaro vai ficar preso 2 anos de alguma coisa e talvez fique menos, que pela situação, por tirar o Magnitsky e tal, ele deixa o Bolsonaro ficar na casa dele, certo? Sim. Não vai ficar preso, não vai sofrer essa humilhação que está sofrendo. As pessoas provavelmente estão presas. Por quê? Porque o ministro tinha que dar pena alta pro cara que está lá para dar 27 pro Bolsonaro. Isso. Porque se ele não podia dar 1 mês pro cara e 27 pro Bolsonaro. Isso juridicamente é explicável. Juridicamente, é o pensamento do negócio, certo? Então, a Câmara votou a dosimetria. Vai voltar para trás todas as penas. Vai pro Senado. Certo? O Senado... Não sei se vai melhorar, porque não tem essa maioria que tem na Câmara. Creio que vai manter. Aí vai pro Lula. E o Lula pode fazer alguma coisa também por causa disso. Ele pode vetar, mas não creio que fará. Mas se ele vetar, porque se ele vetar, ele perde no Senado. Aí é humilhante pro ele. Então, politicamente... É estratégia. Temos que respeitar a vontade das casas parlamentares. Ele faz o discurso e tem gente que cai, acredito. Então, politicamente, os caras estão pensando nisso. Como é que vai ser o negócio? Uma troca. O interesse do sistema sempre foi tirar Jair Bolsonaro do jogo. O sistema só tirou o Lula da cadeia porque eles precisavam de um nome para derrubar Jair Bolsonaro. Lá em 2018, quando o próprio sistema condena o Lula, aí eles fazem um monte de... mudam a lei, inclusive, para permitir prisão em segunda instância e botam o Lula na cadeia, tornam ele inelegível e tal. Quando eles, enfim, tiram o Lula aí porque estava destruindo o país economicamente, é um fato, né? O próprio Lula, o impeachment da Dilma só tem um responsável, Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Porque foi ele que deixou o país daquela forma para ela. Não que ela seja uma gestora, aquilo é uma coisa triste, né, de olhar, mas enfim, não sei como chegar na presidência, mas o brasileiro vota pelo sentimento. E aí, em 2018, eles queriam, era Geraldo Alckmin presidente. Eles sempre quiseram o Geraldo Alckmin presidente. O que aconteceu? Surgiu o outsider, o cara que veio de fora, o cara que conseguiu adentrar nas casas através de um celular e redes sociais. Quando o Bolsonaro se elege, vocês têm que lembrar disso, gente. Antes do Bolsonaro se eleger em 2018, eles já diziam, ele vai ser um ditador. Ele vai tentar dar um golpe de Estado. Eles já tinham uma narrativa pré-construída para anos antes disso. Eles falavam isso, Emílio. Então, assim, passa o tempo e aí é tentativa disso, daquilo outro, vem a pandemia, jogam tudo, Bolsonaro não consegue governar, tudo é 72 horas. O que aconteceu? Tentaram cartão de vacina, tentaram pegar de tudo do Bolsonaro. Baleia. Não conseguiram nada. Depois que não conseguiram nada. Porque assim, até para pegar o celular do Mauro Cid, para tentar... Os caras utilizaram aquele inquérito do cartão de vacina que foi arquivado. Tá? Ou seja, quando chega no final, eles dizem, não conseguimos botar o Alckmin presidente, que ele perdeu pro Cabo Daciolo, e o Bolsonaro se elegeu presidente, a gente sai, Lula, agora volta o Lula vai concorrer, mas quem que é o vice? Geraldo Alckmin. O que o sistema entende agora? A gente precisa de um candidato aí agora para tirar o Lula. É isso que eles querem. Então, agora... Mas é um candidato que tenha o apoio de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro tem os votos. E por isso que eu concordo com Jair Bolsonaro, por ele escolhido Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. Então, mas, por exemplo, essa jogada que fizeram, esse acordo, ele fortalece o Tarcísio e diminui o poder do Flávio.
Esse acordo dá dosimetria. É que porque tem uma você outra questão, Emílio. Porque fortaleceu o Tarcísio. O Tarcísio estava lá, ó. É que tem um outro fator. Bateu palminha. Palmas tímidas. Palma fraca. Palmas tímidas. Palmas educadas. É que, Emílio, É aquela palma do Sem jogo. vontade. Sem Assim, ó. vontade. é que tem outros dois fatores, Emílio. Então, mais fortalece, diminui. Vamos dizer que fortaleça. Vamos supor que sim. Se Flávio for candidato até o final, e eu creio que vá, ele está no segundo turno. Porque o cara que o Bolsonaro indicar está no segundo turno. Esse é o primeiro ponto. E o próprio sistema sabe disso. E o Lula também está no segundo turno. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é que, quando o Tarcísio toma uma atitude dessa, de bater palminha, quem perde o apoio do Bolsonaro para levar ele para o segundo turno é o Tarcísio. E aí quando você vai falar, pô, Rony, mas Flávio Bolsonaro e Lula, o sistema, ele erra. E erra muito quando ele mesmo, o próprio sistema, ele todo dia vende o próprio Bolsonaro como uma vítima. Tu acabou de falar isso, cara. O povo gosta da vítima, o cara que tá... Cara, botaram o cara na cadeia. Ele tá doente. O pessoal tem visto, é um absurdo que fizeram com ele. Cria-se esse sentimento. Cria o mártir, porra. Por quê? Porque o eleitor brasileiro é o seguinte... O eleitor de direita, ele vota na direita pelos motivos que eu falei agora há pouco. Né? Motivos que é técnicos. Né? Motivos ideológicos, técnicos, ou por questões religiosas, né? Ou por ele ser um liberal na economia. Menos o MBL, né? Eles conseguem ser isentos, né? E mesmo, né? Mas enfim, aquilo ali é uma esquizofrenia transdireita, né? O eleitor de esquerda, ele vai votar pelos mesmos motivos, mas de esquerda, ou seja, ele está ali na Universidade Federal, ele foi criado dentro de uma ideologia, ele aprendeu com aquilo, ou ele recebe benefício do governo. Só que o eleitor que decide eleição, cara, é o eleitor de centro. É o cara que até ele gosta de dizer, não sou nem gado, não sei o quê, nem Lula nem Bolsonaro. E tudo bem, é questão opinativa. Mas esse eleitor que é o atingido por pesquisas eleitorais, porque ele vota no cara que vai ganhar. Ele é atingido, vota pela aparência, pelo cara que é mais bonito. Ele vota na melhor história contada e por isso os marqueteiros são tão importantes. E hoje, qual é a história que você vai contar? Um presidente que voltou, que saiu da cadeia, né, na eleição passada e voltou a presidente. É uma boa história. É uma boa história. A verdade é essa. Política é marketing, gente. Não se luta. Agora, a gente tem um presidente hoje que está na cadeia, não convenceu toda a população que ele não conseguiram mostrar que ele é corrupto. O cara... Tem até um filme do Mário Frias que está saindo agora, né? Para tratar da questão da facada. Isso aí também vai acabar tendo um apelo público. É um cara que está preso, está doente, não foi preso por corrupção. É o cara, dali a pouco, o pessoal vai entender que ele foi preso por lutar contra o sistema. Quando o pessoal olhar isso e ver que a vida não melhorou, a picanha não veio, a cervejinha não veio, quem ganha força com isso é o próprio Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro, que ele vai... Que seria um voto de protesto, né? Seria um voto de protesto. Porque o Flávio Bolsonaro, dos Bolsonaro, ele é conhecido de fato como o Bolsonaro sensato, né? É o Bolsonaro ponderado. E ele tem condições, e a direita precisa entender isso, de conversar com esses outros grupos, porque eles existem. Pô, mas vocês falam que vocês não gostam do Centrão. Mas se o Centrão continuar existindo, a gente vai ter que continuar negociando e conversando com essa gente. O Flávio estava fora do jogo. Quem estava no jogo era o Eduardo. Sim, estava lá em Exatamente por isso que ele não tem esse desgaste todo também, né? É bom levar isso em consideração, estrategicamente falando. Mas não tem que combinar com o povo, que vocês falam? O povo também tem que ser combinado, não é? Eu acho que o povo vem. Na minha opinião, acho que o povo vem. Exatamente por esses motivos que eu citei agora, né? Que você fura a bolha não somente da direita, porque a direita é bolsonarista, né? Vamos botar aí 30% vai votar no Flávio, porque o Bolsonaro indicou. O jogo tá emocionante, hein? Tá ficando o jogo tá emocionante. Mudou o cenário, né? Porque agora nós vamos ter aí momentos de muita emoção. Mas tem mais perguntas? Tem pergunta? Tenho. Você falou que o sistema quer tirar o Bolsonaro do jogo. Já tirou, né? Já tirou, porra. Só que eu tô falando dos outros Bolsonaros. A gente tá falando do Flávio. Você acha que o sistema vai fazer a mesma coisa com o Flávio? Ou o Flávio, sendo um político mais habilidoso, não vai ser dessa forma? Falando de Brasil é complicado, né? Mas depende até que ponto que ele consegue ir nessa habilidade, né, que a gente fala. E exatamente, eu acredito que o próprio Bolsonaro escolheu o Flávio por isso, né, por essa habilidade de conversação. Agora, o pessoal fala do Flávio O Flávio nunca teve um processo no STF, pelo menos. Né? Nunca teve. O Eduardo até então também não tinha processo no STF, dessa questão até esse negócio dos Estados Unidos de... como é que é? Contra a soberania nacional, isso. Né? Que inclusive foi esse processo que botou o Bolsonaro na cadeia sem oferecer nem a denúncia contra ele, né? Bom deixar isso claro. Então assim,
mas no sistema brasileiro hoje se cria, né? Então depende muito de uma habilidade de conversação, negociação, mas eu creio que entre todos os Bolsonaros é o cara que mais tem a habilidade para fazer isso. Boni, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro, estão esperando que o Bolsonaro abençoe alguém. Sim. Não é? A bênção, ungir. É isso aí. O Bolsonaro é um cara... Por quê? O Bolsonaro é o autêntico cara da direita. Todo esse movimento começou com o Jair Bolsonaro lá em 2015, 2016. Certo? Perfeito. Para o Bolsonaro, ungir o Tarcísio seria o que todo mundo quer. Seria a certeza que o Lula não ganharia a eleição. Pelo menos isso é o que se diz. Aposta, né? A aposta de todo mundo. O Tarcísio. Moderado. O Tarcísio é aquele da palma. Porém, ele foi na incerteza. Certo. Ele foi no Flávio. Por quê? Interrogação. Interrogação. Meu Deus, no pique que o Bolsonaro foi na incerteza e não foi na carta. Vai lá no pique, meu Deus, Rony. Como é que é isso aí? No pique, Rony Gabriel, nos últimos minutos. Meu Deus, no pique. Na verdade é o seguinte, a primeira coisa, eu creio, né? Eu não estou na mente do Bolsonaro, obviamente, né, mas eu creio que a escolha do Flávio foi por esses motivos que eu já trouxe, dessa habilidade de negociação, ele saber conversar, ele ser conhecido como o Bolsonaro ponderável, por ele carregar o nome Bolsonaro. Mas eu não acho que exista uma desconfiança do Bolsonaro. Eu já vi o Eduardo, já bateu, outros figuras, tudo bem. Mas do Bolsonaro com o Tarcísio. Mas existe uma diferença entre quem entra lá para conversar com ele e escuta e de quem não está tão próximo assim. O Flávio falou em algum momento que ele tem um preço para dali a pouco desistir da candidatura e tudo mais. E que essa possibilidade de eleição dele, talvez, né, em algumas pesquisas ou para alguns grupos, ela diminua. Eu não acredito, eu acho que se mantém. É uma opinião minha, mas respeito as opiniões demais e tudo mais. E o Tarcísio é o único governador que pode ir à reeleição de todos. Né? Então existe uma pressão. Vamos lá, por que o PSD, o Kassab quer o Tarcísio? Porque ele tem interesse em São Paulo. Por que o republicano cederia o Tarcísio, dali a pouco vai concorrer pelo PL? Porque o republicano tem interesse no governo de Minas, o republicano tem interesse em indicar um senador lá no Rio de Janeiro. Né? Por que os partidos eles se aproximariam disso? Por que eles pressionam isso? Porque todos eles têm algum interesse no entorno. Ou seja, se a gente pensa num plano de Brasil, se a gente pensa do porquê que isso está acontecendo, se a gente pensa em resolver mesmo a situação, a gente tem que... Eu sempre digo, a gente não pode abrir mão dos nossos princípios, a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita, mas a gente tem que saber de fato dialogar, porque os outros lados existem. Eles existem, então a gente tem que sentar, dialogar e dizer, até que ponto... Isso tem que acontecer. Eu não converso com o outro lado. Não? Vira as coisas. Não converso. No bar, pelo menos. Por isso que eu sou tratado como... mal. Sou muito maltratado. Eu nem conversar. Eu nem dou bom dia. Tem que ouvir os dois lados. Eu nem dou bom dia. Eu não converso, não quero nem saber. Nem na mesma sala. Não, vamos trazer o outro lado aqui para ter uma... Não, obrigado, eu não venho. Eu fico doente. Manda o Dani. Manda o Dani. O Dani vem e faz os dois lados. Eu viro pro outro lado. O bom é de conversar com o outro lado e debater com o outro lado é mostrar que eles estão errados, pô. Esse é o ponto. Ele conversa com os dois lados. Pô, foi um prazer conhecer você. Legal demais, hein? Volta aí, pô. Volta aí, tá um café. Tá aberto aqui pra gente bater um papo aí. Não, com certeza. Sempre que você quiser. Eu sou fã de vocês, né? Eu assistia vocês escondido da minha mãe quando eu era adolescente. Pô, aquele era papai. Não. Você é jovem. Sabe como é que era? Mas assim, quero dizer que eu tô muito feliz mesmo por estar aqui com vocês. Tem muita gente me assistindo lá que para Erechim. O Badinho já veio aqui? O Badi já. Já, muito bom. Então ele é o cara mais famoso de Erechim, então... Hoje eu sou o segundo que deve de Erechim que vem aqui então falar com vocês. O ideal é que a gente tenha gente muito boa na política para que a gente possa mudar realmente o país, né? Porque a nossa população, o povo, ele não precisa de muito para ser feliz, o brasileiro, né? Ele quer um emprego legal, ele quer uma segurança legal, ele quer ter um filho numa escola bacana, pagar um boletim de supermercado, quer um terreno no Mato Social, quer ter comer um churrasquinho no final de semana, não é? E gente que de fato entenda o que está falando, sabe, Emílio? Na política se criam muitas figuras caricatas, tipo uns tiririca da vida, assim. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Então, assim, a gente precisa de gente que entende, né? De gente que de fato está disposta a estudar, de fato disposta a entender, de fato é disposta a chegar no objetivo final que é o melhor para o nosso povo, sabe? E não ficar pensando
nas picuinhas, às vezes, miudezas que não fazem sentido. Por isso que vocês vão ver que eu não fico batendo em deputado de direita, não fico questionando e tal. Se for para falar, eu falo nos bastidores. Vocês não vão ver isso nas minhas redes. Embora eu tenha muita força nas redes, eu não vou fazer isso. Porque eu acho que minha luta é contra aqueles que defendem, sei lá, ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, que votaram contra do PL antifacção, que, enfim, essas pessoas, eu acho que elas não estão fazendo bem para a sociedade. Elas têm a opinião delas, não posso nem dizer que respeito, porque não posso respeitar elas, mas não a opinião, mas com quem pensa ou concorda comigo naquilo que você concorda, vão me ter como aliado, mas naquilo que a gente discorda, eu vou fazer de tudo para mostrar ou que você está errado ou para não deixar passar esse tipo de coisa. Boa. Obrigado, viu? Ó, vou passar aqui as redes para você seguir o Rony. Rony com Y, tá legal? @Rony, você que tá no rádio, Rony com Y, Gabriel. É fácil, ele tá no YouTube e também nas redes sociais. Lá tem todo o caminho do trabalho do vereador de Erechim, futuro deputado federal. O cara vai estar lá em Brasília, quebrando o pau. Obrigado, viu, Rony? Obrigado mesmo. Prazer te conhecer, cara. Rony Gabriel aqui no Pânico.